Fala pessoal, tudo bem com vocês? De volta aqui no canal Na Mala com mais um bate-papo, mais uma entrevistada. Hoje eu tenho a honra de receber direto da Itália, é a nossa primeira visitante, a nossa primeira convidada lá do exterior. É a minha amiga Cibele Nunes, jornalista, trabalha também com marketing digital, blogueira nas horas vagas. Enfim, ela está morando na Itália, na Europa, e está enfrentando aí todo esse momento da pandemia, do novo coronavírus. Viveu esse momento tão difícil na Itália, que foi um dos países mais atingidos aí pela doença, e hoje aceitou esse convite de bater esse papo com a gente, agora de tarde aqui no Brasil, lá já é noite, quase madrugada, e mesmo assim ela veio falar com a gente. Si, obrigado por aceitar o convite, antes de mais nada, tô morrendo de saudade, muito bom ter você aqui com a gente no canal, e é legal matar a saudade nessa época mesmo à distância, assim, né? Nossa, obrigada a você pelo convite. Gente, Brasil, muita saudade de vocês, obrigada demais, é uma honra participar desse canal Na Mala, até porque eu vi um pouquinho, né, de todo o crescimento, né, dessa ideia do canal Na Mala, quando estávamos trabalhando juntos ali, e foi uma grande satisfação falar com você e participar do canal Na Mala, que eu acompanho e estou sempre aí antenada com as suas informações do dia a dia. É isso aí, só antes da gente começar, para quem não sabe, a Cibele participou, inclusive, de um dos meus primeiros vídeos, na verdade, acho que foi o primeiro vídeo do canal. Eu tô vindo para Boituva e já são, sei lá, que horas são? 5 horas da tarde, praticamente, a gente saiu tarde, mas o objetivo é pegar o pôr do sol, diz que é um pôr do sol incrível lá, você garante? Céu azul, pôr do sol maravilhoso, uma vibe santa. Vamos pegar a estrada e ver o que vai rolar por lá. Ó, pedágio, infelizmente, temos que pagar caro no pedágio. Olha que maravilha, vamos embora, Boituva tá esperando a gente. E olha só que legal, né? A gente tá se encontrando depois de tanto tempo. Si, para começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse como é que tá hoje a situação aí na Itália. Você tá morando em que região? E como é que tá você viver nessa pandemia, agora já na reta final da pandemia, graças a Deus aí na Itália, né? Tá melhorando um pouco a situação. Mas como é que tá sendo essa experiência para você? Bom, aqui eu moro em Sepino, eu estou a pouco mais de 2 horas de Roma, é uma cidade bem pequena, 1.000 habitantes. Nós não temos nenhum caso registrado, tivemos suspeitos, mas foram descartados e no começo foi bastante complicado, porque por mais que a população é pequena, nós temos 2 mercados, então assim, quando tudo começou realmente, a coisa cresceu, foi difícil porque nós tivemos que ficar dentro de casa, para sair tinha que sair só com autorização, a cidade fechou, quem morava aqui estava aqui, quem não morava tinha que ficar do lado de fora, tinha que preencher um formulário gigante, dizendo onde estava, o endereço e tudo, então a fiscalização é bastante intensa aqui. Então, assim, quem estava dentro não saía, quem estava fora também não poderia entrar por conta da gente ser uma cidade que estava praticamente isolada de casos. E na região, cidades a 5, 10 quilômetros daqui, tinha mais de 50 casos, então tínhamos muito medo. Eu confesso a você que em janeiro eu estive em Milão, fiquei 2 semanas lá, e quando nós voltamos para a nossa região, tudo começou a acontecer. E aí, vendo tudo aquilo, você para e fala, caramba, esse vírus estava na China, chegou aqui, e agora a coisa cresceu, tomou uma proporção, e a cada dia eu ia acompanhando, confesso que fiquei tensa, porque eu via nos olhos dos italianos, tanto aqui quanto outras regiões, que estavam muito tristes de ver gente morrendo, enfim, muita gente infectada, os hospitais superlotados, aquele colapso sanitário, que a gente já sabe que não existe sistema sanitário nenhum que consiga sustentar tudo isso, porque era novo. Então a Itália sofreu esse baque, e eu acredito que foi difícil ficar dentro de casa, né? Até porque a gente tem que reaprender a ficar dentro de casa, né? E você sabe, você conhece bem também a Itália, você já veio para cá, então os italianos, eles se cumprimentam, principalmente os homens, né, com 2 beijos e abraços calorosos, eles são bastante calorosos também. Então tudo isso foi difícil, você ir para a rua, de repente no mercado, e fazer aquele tchau de longe. Isso que eu ia te perguntar. Porque você até citou, já me veio um filme na cabeça, assim, eu já fui para a Itália 4 vezes, eu amo a Itália, eu até postei esses dias nos meus stories no Instagram, que é um dos países, o meu país favorito, eu acho, a Itália, porque realmente pelo acolhimento, pela forma como a gente quase se sente em casa, assim, talvez a gente tenha uma relação afetiva muito grande.
Então, imagino que para os italianos deve ter sido muito difícil esse momento de isolamento, né? Muita gente mais idosa, sem poder ver os filhos, os netos. Como é que foi tudo isso? Foi muito difícil, até porque nós fomos o primeiro país da Europa onde teve esse boom. Então, tudo era muito novo. Cada dia era uma novidade, os próprios... o governo mesmo também não sabia muito o que fazer. A gente via na fala dele, trêmula, que ele estava falando com medo, porque ele não sabia o que era. E por mais que falasse, olha, não vai para a rua, não faça isso, não faça aquilo, é como se o vírus estivesse longe, mas de repente, quando a gente chegou, bateu na casa dos 1.000, o dia que bateu na casa dos 925 pessoas ali que morreram, eu confesso que eu chorei junto com eles, porque meu marido ficou emocionado quando viu aquela entrevista ao vivo, né, que eles faziam todos os dias, aquela notícia 24 horas, a gente acordava vendo TV, lendo jornal, e assim, todo mundo naquele pânico, e foi uma experiência muito complicada, porque a gente foi o primeiro país, então assim, a gente estava passando aquilo para o mundo e parecia que o mundo não entendia. Eu imediatamente avisava meus parentes no Brasil e falava, pelo amor de Deus, faça isso. As pessoas, mas como? Aqui tá calor, tá sol, o vírus não resiste. Então assim, todo mundo houve fake news, a gente teve problemas também com golpes, assim, teve tudo que você puder imaginar. Então, a Itália ainda sofre, a gente está passando por o período da fase 2, que é de poder sair um pouquinho da cidade, fazer as compras e voltar para casa, evitar a aglomeração. Mas é engraçado, hoje, se você sai sem máscara e sem luva, você é hostilizado na rua. Como eu conheço, tem pessoas que foram... Hoje eu fui no mercado, por exemplo, na minha frente tinha uma senhora sem máscara com duas crianças. Ela foi colocada para fora, não pôde entrar. Então... E os italianos são bem firmes em relação à lei, né? Você falou aí, acho que deve ter essa diferença. Duas coisas que eu ia te perguntar. Primeiro, você acha que realmente o governo, as pessoas demoraram um pouco para entender o que estava acontecendo e tomar medidas mais rígidas mesmo? E a segunda coisa que eu ia te perguntar, bom, responde isso primeiro, depois eu faço a outra pergunta. Você acha que realmente tem essa diferença? Muita. Na verdade, o que o governo fala, eles acabam acatando e fazendo, mas demora um pouquinho. Mas, assim, no começo, quem estava com gripe, eles procuraram preservar os idosos e as crianças. Demorou, em fevereiro, final de fevereiro para começo de março, que eles fecharam as escolas. Mas, assim, eles primeiro viram quem estava com sintomas de gripe normal, influenza, que tem muito aqui, até por conta do inverno, eles preferiram recolher. Aí aqueles que estavam circulando, ninguém imaginava que aqueles também estavam se contagiando. Então o governo, a primeira atitude que ele fez foi, quem está com sintoma, fique em casa. Então tudo foi uma novidade, eu acho que a Itália apanhou, levou uma boa lambada nas costas, porque a gente foi o primeiro país aí que teve, inclusive sofremos preconceito de várias pessoas que estavam saindo daqui, viajando para países de origem, ou os lugares foram hostilizados, não puderam chegar. Eu conheço brasileiros que chegaram no Brasil, você é da Itália, nossa, mas você vai passar vírus. Aí o outro que foi para os Estados Unidos, o outro que foi para a Grécia, eu conheço italiano que foi para a Grécia fazendo um cruzeiro, chegou lá, os italianos não puderam entrar. Então, assim, a gente sofreu tudo isso no começo, porque a Itália ficou manchada de vermelho, começou lá de Milão, região da Lombardia, e foi descendo, entendeu? Então, assim, não é porque... Poxa, Palermo, Sicília, super calor como no Brasil, tá infectada. Então a gente ficamos assustados, todo mundo dentro de casa, com medo e olhando só pela janela tudo que estava acontecendo. E outra coisa aquela mania de limpar, de passar álcool o tempo inteiro, de estar limpando, de estar com medo. Se meu marido espirrava lá, eu já ficava... Então a gente sofreu tudo isso, uma emoção, uma pressão psicológica muito grande. Até por conta da Itália ter, assim, muita gente acima de 90 anos, enfim, a Itália, você sabe, né? Então... É um país de bastante pessoas idosas, né? Agora, a segunda coisa que eu ia te perguntar, você disse que as pessoas que hoje ainda está na restrição, para você sair você tem que ter autorização, passou um tempo bem rígido. Você sentiu que havia realmente uma fiscalização depois que a Itália acordou para o que estava acontecendo? Realmente foi rígido, assim? Quer dizer, se você estava na rua sem uma autorização, alguma coisa assim, você realmente era indagado pela polícia? Como é que era essa abordagem? Sim.
A diferença em comparação ao Brasil, né, ao nosso país, eu acredito que aqui eles têm muito medo, tá? Quando vê carabinieri, a polícia, eles têm muito medo, eles respeitam mesmo. Em frente de casa faziam um comando, então, assim, claro que teve os espertinhos que furavam aquilo ali, a gente sabia que tinham, até porque a multa era muito pesada, acima de 400 euros, até 1.200, então as pessoas tinham medo quando mexe no bolso, né? Mas quem furava, eu fiquei sabendo que teve mais de 50 mil pessoas que burlaram a lei e receberam multa, enfim. Se for falar de 61 milhões de italianos, 50 mil, 60 mil pessoas que burlaram a lei não é muito significante, mas eles têm medo sim. Aqui na nossa cidade, onde quase a gente não tem caso, para ser sincero, a fiscalização também era forte, passava carabineiro estadual, federal, tudo, então você olhava, você falava, opa, então assim, você chegava no portão de casa, opa, cadê minha máscara, cadê minha luva e cadê meu certificado? Porque no certificado, o governo, a gente imprimia pelo site do governo, então estava lá assim, para onde eu vou, o que eu vou fazer e que horas eu pretendo voltar. Então, assim, era tudo muito, muito rigoroso. Não tinha espaço para você falar, eu vou ali fazer uma caminhada. Até que chegou o ponto da gente não poder nem fazer caminhada mais. Né? Então, assim, eu poderia sair com meu marido, porque eu convivo com ele, mas se eu estivesse com uma pessoa ou vizinho, não. Nem café com o vizinho, nada. Costume de tomar café, de comer um pão na casa de uma outra pessoa, como eles fazem muito aqui, não podia fazer. Porque se outro vizinho escutasse, denunciava, aí vem o carabineiro, que vem a polícia, te perguntar o que você está fazendo. Ah, tô tomando café. Era assim. Então, a fiscalização realmente muito forte, muito intensa, e os italianos estavam com medo, bastante medo. Você acha que as pessoas ficaram um pouco mais tristes também? Porque a gente recebeu aqui no Brasil muita informação das pessoas presas em casa, e eles faziam aquelas serenatas nas sacadas das pequenas vilas para tentar se animar. Você achou que mudou alguma coisa na vida de vocês aí? Eu posso falar por mim, acredito que a sociedade sim. Por mim, eu acredito que eu sou outra pessoa. Porque a Itália é muito calorosa, a gente cumprimenta as pessoas com muito beijo, muito abraço, como nós brasileiros, mas assim, o que mudou? Muita reflexão em relação à natureza, eles falam muito do meio ambiente agora. Aqui na Itália, rigorosamente, eles separam o lixo, já faziam isso muito bem feito. A minha sogra, por exemplo, se ela não colocar o lixo direito, o plástico lavado, com úmido, eles já pensam muito nisso. E a Itália sofre uma multa muito, muito alta, que também ultrapassa 400 euros, se caso você não cumpre a lei. Então, eles já têm um pouco de consciência. Falam muito da questão do meio ambiente, principalmente as crianças. O que aconteceu? Quando as crianças ficaram em casa, enclausuradas, os pais não sabiam o que fazer. E aí os professores começaram a lançar a campanha do Tutto andrà bene, que é fazer um arco-íris, duas nuvens, um sol, dizendo que tudo vai melhorar. E aí foi lançada a campanha de músicos, de pessoas fazerem, e a gente ir para a sacada da casa, 6 horas da tarde, era uma campanha que passava pelo país e dizia, olha, vamos todo mundo para a sacada, colocar a bandeira e vamos cantar o hino. Tudo isso começou logo depois de 3 semanas que nós estávamos dentro de casa. Para ser sincero, eu nem acredito que eu fiquei quase 52 dias dentro de casa. Ninguém acreditava, porque dizia, como? Mas é real. E confesso que a gente teve falta de alimento no início, nós tivemos falta de algumas frutas, muita gente começou a fazer torta, pasta, pizza, então tinha falta até de fermento no mercado, muita gente comprando muito álcool, muita coisa. Tivemos brigas em supermercado, gente saqueando, gente brigando daqui, de lá. Então, toda aquela fase que vocês viram foi real. Foi muito real também a questão do exército, passando com os corpos, carregando aquilo ali. Eu confesso para você que eu me emocionei junto com meu marido e minha sogra, porque ver aquela cena do Papa, qual você comentou, depois veio o exército passando, carregando os corpos, porque já não tinha mais espaço. Você fala, meu Deus. A minha sogra, ela que
tinha 3 anos quando a guerra acabou, né, a Segunda Guerra Mundial, e ela fala, nossa, minha mãe conta que a guerra foi assim, assim, assado, ela perdeu o pai na guerra, né, o avô do meu marido foi morto na guerra, então, assim, ela fala que nunca viu coisa igual, nem contando pela própria mãe, que isso é pior que a guerra. Que a guerra Nossa. destrói e vai embora. Isso continua. E ela tem 80 anos e ela morre de medo de colocar o nariz para fora. E ela que tá certa, tem que se cuidar mesmo, né? Agora, É. vamos falar um pouquinho do que a gente pensa para o futuro, né? Como é que está sendo a sua experiência como um todo? Você já está há quanto tempo já na Europa? E como é que está essa experiência de estar vivendo fora, né? Uma brasileira encarando uma vida realmente fora do Brasil. Nossa, é incrível. É maravilhosa, é um desafio todos os dias. Porque você tem que aprender a preservar a tua cultura. Eu preservo minha cultura como brasileira, mas eu estou aberta para aprender uma nova cultura, que pode ser que você fala, nossa, é igual, nós gostamos de pizza, de pasta, macarrão, tudo, né, que o italiano gosta, mas não, é muito diferente, até para comer, todos os dias. Tem dia que me dá saudade de comer arroz e feijão, e eles me olham e falam, você come tudo junto? Eu falei, sim, come tudo junto. E aí eu fiz algumas pessoas provarem, aprovaram, eles gostaram, mas não o que eles fazem, tá? Porque a Itália tem todo aquele ritual que você conhece. Então a minha experiência eu me joguei. Chegou um momento que eu falei, caramba, eu posso atravessar o continente e falar outros idiomas. E aí, quando você pisa em outro continente, ou em outro país, você é um bebê, e aí você começa a se desenvolver. E apanha, hein? O que você sofreu mais no começo? Assim, eu sei que, por exemplo, você morou um tempo na Irlanda, né, estudou por lá, e aí a coisa de trabalhar num hotel, como você me contou que trabalhou, a gente, inclusive, a gente se encontrou na Irlanda quando eu estive em Dublin há 2 anos. Eu falei, fiz questão, vamos encontrar, vamos tomar uma pint num pub, a gente se viu. Mas eu sei que você passou por vários perrengues, assim, somente de trabalho, de língua e tudo mais. Foi bem difícil o começo, né? Vou falar rapidamente, assim, foi muito legal, porque a escola da Irlanda, por conta do inglês, apesar que eu era formada em inglês americano, cheguei lá, tinha que falar vou fazer uma brincadeira aqui, eu falava Harry Potter, e ele, Harry Potter, meu Deus, o que é isso? O que ele tá falando? Então, assim, a minha experiência eu tive muitas experiências legais. Primeira coisa, quando eu cheguei, eu vim pra Itália, né, já conheci meu marido, atual marido, que na época era meu namorado, e eu fui para a Irlanda. Quando eu cheguei lá, minha mala foi extraviada. Fui para a Turquia. Quer dizer, eu estava de bota e eu não tinha pensado que eu poderia ter feito uma mala extra, né? Uma mala inteligente para ir para a Irlanda, fazer meu intercâmbio, depois dos 30 lá vai pancadas. Então, eu cheguei lá, eu tive minha mala extraviada, aí eu fui falar inglês, meu inglês americano com o irlandês. Mamma mia, o que aconteceu? Quase que eu peguei o Google para falar com ele, porque eu estava nervosa, porque eu queria minha mala. Segundo, que ele queria me entender. Então, assim, foi legal, passou, fiz todo o meu registro. Aí eu fiquei tão empolgada que quando eu cheguei na casa, eu já troquei meu telefone italiano por irlandês. Ou seja, o telefone que eu deixei no aeroporto, quando achassem a minha mala, era o italiano. E eu troquei por telefone irlandês. Olha isso. Aí, resumindo, passei uma semana sem minha mala. Como eu já fazia parte... Antes de eu ir para a Irlanda, eu já fazia parte de vários grupos de trabalho, já sabia tudo que já tinha programado na minha vida, o que eu ia fazer lá. Eu cheguei com foco no trabalho. E aí eu fui trabalhar, fui fazer meus primeiros trabalhos, foi muito engraçado porque eu tive alguns perrengues no trabalho. Fui fazer faxina de bota. Quando o irlandês me viu, falou, nossa, essa é a menina que vai limpar minha casa. E você nem acredita, eu cheguei na casa de um irlandês que é atleta de rugby. Eu lavei mais de 50 marmitas de frango e batata doce. Eu achei que minha mão ia cair. E aí eu falava, meu Deus do céu, uma semana sem mala, de bota, lavando marmita da atleta de rugby. Va bene. Foi muito legal. Na Irlanda foi muito legal, porque eu aprendi a tomar o café da manhã deles, que é o tomate, o bacon, o ovo, né? E aí eles tomam muito feijão doce mesmo, né? Aquele feijão doce foi difícil de acostumar. E depois no hotel tive algumas coisas engraçadas em relação a guest que ligava, eu era aquela menina que ficava no telefone, eles ligavam pedindo uma toalha extra, pedindo alguma coisa diferente, às vezes eu ia ajudar a fazer limpeza.
e tinha gente do mundo inteiro, e eu não entendia muito bem o que falava no telefone, eu entendia outra coisa. Aí a recepcionista, que ficou minha amiga, ia no Google, a gente traduzia, e era assim que eu trabalhava. Passei por uma entrevista, confesso para você que eu dizia que eu era expert em fazer cama, e eu não era nada. Eu olhei no YouTube como fazia uma cama de hotel, cheguei lá, fiz a prova e passei. Então é Na assim, gente, verdade, vira intercambista é assim, você tem que se jogar e tá aberto, senão você não vai conseguir passar em nada. isso que você falou foi o mais legal, a coisa de se jogar. E você ter ido depois dos 30, eu tenho muitos seguidores, na verdade, a grande parte dos seguidores já passou dos 25, 30 anos. Eu tenho muita gente nova também que acompanha o canal, mas tem muita gente depois dos 30 anos que pensa, sonha em viajar para fora e fazer um intercâmbio fora, mas às vezes tem medo. E você, é claro, encoraja as pessoas, né? Deve ir, sabe por quê? Porque muitos dos meus amigos tinham mais de 30, 35 anos. Pouquíssimos eram. Eu mudei 4 vezes na Irlanda de casa, morei com brasileiro, com irlandês, enfim. Muita gente tinha 35, 38, 40. Tinha a vovozinha ali que tinha 55 anos e era aquela atleta que andava de bike, ia para todos os lugares, ia para o pub, tomava uma parte, ia sozinha para conversar inglês. Vale a pena, vale muito a pena, gente, se joga, vai fazer intercâmbio, porque é uma experiência única, como a faculdade, todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que passar por essa experiência incrível. Maravilha. Ah, que legal, Si. Acho que a gente arremata bem essa nossa conversa. Acho que valeu bastante a sua experiência como uma brasileira morando na Itália, um dos países, como você falou, que sofreram muito com a pandemia do coronavírus e agora estão se recuperando, graças a Deus. A gente ainda está nesse turbilhão aqui no Brasil, então acho que serve também de alerta para os brasileiros, né, de que tem que se cuidar sim, tem que tomar cuidado. A gente está morrendo de vontade de viajar, mas infelizmente agora a gente não pode e a gente não vê a hora de que isso tudo passe para voltar a viajar. E quais são as suas perspectivas, assim, antes de terminar? O que você pretende fazer depois que passar tudo isso? Você pretende viajar para algum lugar ou não? Vai curtir mais a casa? Quer voltar para o Brasil por um tempo? O que você pretende fazer? Voltar para o Brasil, eu confesso que vem muito na minha mente, até por conta do meu marido, que trabalha com gelato, né, mais de 25 anos, ele é mestre em gelato e ele fala muito do Brasil, ele ama o Brasil, porque ele fala, nossa, o Brasil tem milhões de frutas, eu posso fazer milhões de combinações, o brasileiro é incrível, ele ama o Brasil, e a gente pensa muito, estamos deixando como um plano B. A Itália ainda, eu sei que ela vai se reerguer, tá todo mundo um pouco triste, sim, mas eu acho que a vontade de trabalhar é maior. Então, não é nem questão de expectativa, a questão é perspectiva, né? A gente conversa muito sobre planos de montar alguma coisa, de fazer alguma coisa voltada para a área de alimentos, porque, Felipe, o mundo mudou, né? Talvez a gente está nesse impacto e vai mudar mais ainda, e a questão alimentar é o que vai mandar. Então, a gente está pensando muito nesse setor alimentício na qual ele já trabalha, e por aqui, né, a gente chegou até a pensar na Rússia, em propostas ali, mas mais na Itália, porque você sabe que mangiare, né, comer na Itália é muito diferente, então a gente pensa muito nessa questão alimentícia, e o Brasil seria, de repente, uma outra opção. Claro que eu tenho família, gostaria de voltar, ficaria muito feliz, meu marido também, mas a perspectiva é trabalhar mais um pouco aqui, assim que as fronteiras abrirem e a gente voltar ao que era Normal. voltar à vida normal. Normal, como a gente falou, como você disse, não 100%. É um novo normal, como a gente está chamando aqui no Brasil. Aqui a gente está chamando de novo normal. É uma nova fase que a gente vai viver, mas eu espero que a gente viaje muito mais. Só uma mensagem, assim, de tudo isso que eu aprendi. Claro que eu não sou a mesma Sibeli de janeiro, porque quando eu estava em Milão em janeiro, eu cheguei aqui, o que mudou? Cada passo que você dá, com quem você conversa, o que você faz. Estou bastante acostumada já com a máscara, com a luva, e eu sou responsável em tudo que eu faço. Então, se eu sei que eu vou, de repente, espirrar ou que eu me sinto mal, eu sei que eu não vou poder sair, se eu não puder sair. Mas se eu tiver que sair, eu tenho que estar bem protegida, e eu preciso primeiro me proteger e depois proteger outras pessoas. Então, na questão de foi bom, não foi bom, mas assim, eu acho que mexeu muito com a nossa mente,
Dá para refletir muito sobre essa situação, até mesmo como você se comportar numa viagem, o que você vai fazer. Isso, de fato, mudou mesmo. Então, estamos aí para o que deve. Maravilha. Acho que essa realidade é um choque de realidade que os nossos seguidores, os seguidores aqui do canal precisam ouvir. Tem muita gente que me manda mensagem, mas eu já tinha passagem comprada para esse ano. Teve uma outra moça que esses dias comentou, mas o meu passaporte, eu preciso tirar o passaporte, eu queria viajar. Gente, calma. Agora é o momento de respirar, de cuidar de si, cuidar da família e sim, planejar suas próximas viagens, que é o que eu tenho tentado fazer aqui no canal. Dar orientações, dar dicas para a pessoa se planejar melhor, viajar melhor lá na frente, mas agora o momento realmente é de esperar. E eu tenho certeza que tudo isso vai passar. Si, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Sei que foi difícil a gente conseguir se organizar, a gente conseguiu se ajeitar. Um dia era o computador que não funcionava, no outro dia não deu tempo, eu acabei dormindo. Mas estamos aqui e acho que é o que vale. Estou morrendo de saudade e a gente vai se ver muito em breve, tenho certeza. Um beijo também do Roberto para você que está ligadinho ali no computador, trabalhando, fazendo consulência, e ele falou, manda um abraço para o Felipe. Quem sabe numa próxima eu posso receber você em casa e a gente come aquela pizza. Ai, maravilha, isso vai acontecer, se Deus quiser. Gente, obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Vocês que estão acompanhando também no podcast, obrigado por ter ouvido até aqui. Não se esqueçam, então, que toda semana a gente tem muito conteúdo por aqui, também em todas as redes sociais na Mala, eu conto com vocês. Eu estou muito feliz, já estamos aí com 3 mil seguidores no YouTube, mais de 5 mil no Instagram, quer dizer, Cibele, se você parar para pensar que são quase 10 mil pessoas acompanhando o que a gente fala, é muito legal, estou muito feliz. E é isso. O que importa, como eu sempre digo, o que for bom a gente leva na mala, né? Com certeza, eu também. Eu super te acompanho, desejo o maior sucesso para você, eu já sabia disso, e porque você é muito empenhado e dedicado no que faz, e profissional, e esse canal já é um super sucesso. Na mala, Maravilha. A gente carrega tudo na nossa mala. É isso aí, um beijo, a gente se vê e um grande abraço para vocês, uma ótima semana também para vocês. Tchau.